Fala galera do Nada Pedala e Corre, no vídeo de hoje iremos abordar um tema muito importante para todos nós atletas, o burnout. O burnout pode ser definido como um esgotamento físico e mental extremo, algo que tem se tornado muito mais comum do que a gente pode imaginar e que pode afetar tanto atletas amadores quanto os profissionais. A definição de burnout é algo relativamente novo, é moderno e teve origem em 1974 pelo psicólogo Herbert Freudenberg. Ele foi um psicólogo nascido na Alemanha, mas erradicado nos Estados Unidos e que pesquisou sobre o burnout. Ele que criou essa ideia. E embora a gente normalmente relacione o burnout ao estresse gerado no ambiente de trabalho com rotinas profissionais, o burnout também está relacionado ao esporte e isso pode se apresentar de forma diferente para cada pessoa. E isso vale para qualquer modalidade esportiva e não faz diferença se você é um atleta amador ou profissional. Os sintomas do burnout podem se manifestar tanto fisicamente quanto emocionalmente. Os sintomas físicos eles surgem como uma constante fadiga, aquela sensação de sempre estar cansado, com dores musculares e algumas alterações no apetite. Já os sintomas emocionais podem ser um aumento na irritabilidade, ansiedade e até mesmo alguns traços de depressão. Uma grande falta de motivação para treinar vai tomar conta de você. Pode ser que aconteça isso. Em ambos os sintomas, muitas vezes quem está passando pelo problema não percebe e acha que é só uma sensação pontual, algo naquele instante ali, um mal-estar que vai passar e não dá a devida atenção ao problema, e é por isso que a gente tem que estar atento a esses sinais quando eles surgirem ou começarem a surgir. Existe uma infinidade de motivos que podem estar nos levando a sofrer com burnout. Alguns deles incluem a pressão por resultados. Você treina e sempre busca a todo custo um determinado resultado, mesmo que isso esteja fora das tuas capacidades. Isso vai te trazer problema. A falta de equilíbrio entre a vida pessoal, profissional, os treinos, tudo que é em grande volume sobrecarrega demais a você. O excesso de treinamento pode também te levar a sofrer com burnout. Por exemplo, o atleta que não tem tempo para treinar para uma maratona ou um Ironman e insiste em buscar isso a todo custo, fazendo um verdadeiro malabarismo com o tempo dele para poder dar conta de tudo que tem que ser feito. O sujeito dorme 4 horas por noite, para poder treinar na madrugada antes de ir para o trabalho, não almoça direito porque tem de treinar no intervalo do almoço. E para fechar ele vai dormir tarde porque precisa fechar a planilha a todo custo com o treino da noite. Sem dúvida alguma, isso é a receita da desgraça para qualquer um. É uma rotina que não tem como ser sustentada por muito tempo e em uma situação dessa é melhor o atleta, a pessoa, né, parar de fazer provas longas e começar a fazer provas curtas. Isso não é demérito nenhum para ninguém e você vai poder dedicar-se aos treinos com maior qualidade, certamente sua performance vai até melhorar e ainda vai preservar o teu convívio social com a sua família, com seus amigos. É importante a gente ficar ciente desses fatores que eu citei agora para poder prevenir o burnout e não precisar amanhã ou depois abandonar o esporte, que deveria ser algo para trazer saúde e está te trazendo mais doença. O treinador possui um papel fundamental na prevenção do burnout para os seus atletas. Somos nós que temos o controle e devemos balancear os volumes de intensidades na prescrição dos treinos. E quando eu penso em como vou prescrever o treino para um atleta, eu procuro sempre avaliar a vida social dele, a rotina diária dele, onde ele trabalha, como que ele trabalha, o tempo de deslocamento que ele precisa para chegar no local de treino. É muito importante que o treinador e também o atleta eles estejam juntos, atentos a esses fatores externos ao treino, que no caso é a vida do trabalho social e cada um tem uma dinâmica de vida diferente. A gente usa o TrainingPeaks, mas ele é uma ótima ferramenta para a gente estar medindo o estresse que vem do treino. Mas ele não fala nada sobre o seu dia a dia, então eu costumo recomendar o uso do aplicativo HRV for Training. Eu já falei sobre isso aqui, tem até um vídeo aqui em cima, que ajuda a fazer uma observação mais precisa do teu nível de estresse diário. E um fator muito importante é a autoobservação de cada um. Você precisa aprender e se conhecer melhor a cada treino que você realiza. Não adianta só o treinador passar a planilha, você usar dispositivos eletrônicos para a sua avaliação se você não se entende, você não se conhece, você não se percebe da maneira que deveria estar fazendo para saber o momento em que você deve dar um passo atrás.
Além do que eu disse em relação aos treinadores, existem muitas outras medidas que devem partir do próprio atleta. O atleta precisa ter um grau de consciência sobre o assunto, sobre si mesmo. São medidas simples que podem estar ajudando você a manter o interesse e o engajamento no treinamento. Você deve sempre buscar novos desafios, e isso pode ser simplesmente aumentar um pouco o ritmo, ir um pouco mais longe, mas sempre estabelecendo metas realistas. Não vai inventar objetivos imediatistas de alto grau de complexidade e dificuldade diante do que você já faz hoje. Exemplo, correr uma maratona em 4 horas daqui a 2 meses, sendo que você não está hoje conseguindo correr 5 km em 30 minutos. Esquece isso e planeje para o ano que vem. Eu tenho certeza que você vai ter sucesso com um bom planejamento de treinos e eu posso estar te ajudando nessa missão caso você precise. O treinamento ele precisa estar adaptado às suas necessidades e às suas capacidades, respeitando sempre os seus limites e evitando o excesso de carga. Você precisa estar ciente do que te estressa na tua vida, buscando sempre melhores formas de lidar com o estresse e a ansiedade que isso é gerado. Uma prática que eu tenho é dar um tempo nos treinos. É uma dica que eu acho que funciona muito bem. Você literalmente dá uma pausa sem interromper o treinamento. É isso que eu faço. Eu vejo resultados muito positivos comigo e com diversos atletas que eu tive a necessidade de fazer isso. A gente não para o treino, a gente dá continuidade, mas sem o foco na estrutura de treinos ou ritmos. A gente simplesmente sai para nadar, sai para correr, sai para pedalar, só por diversão, pelo prazer da prática do esporte. E em alguns dias ou semanas você vai se sentir recuperado e vai poder voltar a estar treinando, seguindo uma planilha mais estruturada novamente. Isso ajuda muito. É sempre bom lembrar que nós somos pessoas que possuem diversas versões de si mesmo e que o esporte é só mais uma versão e não é a única. Então, é normal a gente sentir falta de treinar, mas tem que ter um limite entre o que é saudável ou não com relação ao esporte e toda a dinâmica ao redor dele. E para recobrar essa relação, pode ser necessário sair um pouco das competições. E algo que sempre gosto de enfatizar com a galera é largar das redes sociais para dar uma baixada na ansiedade que tudo isso pode estar causando em você. Eu sei que você me segue lá no Instagram e que aqui no YouTube, mas todo mundo precisa dar um tempo nas redes sociais às vezes, e isso é bom, ajuda a diminuir um pouco a ansiedade. Priorizar a prática desportiva é muito importante para a nossa saúde, mas às vezes é necessário reduzir o treinamento para permitir mais tempo com a família, para estudar ou alguma outra necessidade. Então, como eu disse anteriormente, o triatlo exige muito do nosso tempo. E às vezes você pode ter de reduzir o número de provas que você participa ao longo do ano. A distância das provas também que você participa, para você poder seguir treinando, mas um pouco menos e até mesmo sair do triatlon por um tempo, e isso é super comum, não é motivo de desespero. Eu mesmo já precisei dar um tempo e fiquei apenas pedalando por conta de lesão ou falta de tempo, porque eu precisava priorizar outras partes da minha vida e que não teria como eu conciliar de forma saudável com o triatlon. Então, galera, espero que as informações que a gente trocou aqui possam ajudar você a estar se prevenindo um pouco do problema que infelizmente está se tornando muito comum no mundo esportivo, seja amador ou profissional, que é o burnout. Lembre-se sempre da importância de cuidar da sua saúde física e mental. Deixa aqui embaixo nos comentários as suas impressões, dá um like aqui também. Um forte abraço e valeu!